Nós estamos tratando os salmos de degraus. Se você não acompanhou o programa na semana passada, o programa da semana passada já está disponível em nosso canal no YouTube. Então você pode acessar Voz da Reforma lá no YouTube. E então o primeiro programa da semana passada foi um programa introdutório que falou sobre esse grupo de salmos chamado Salmo de Degraus. Então falamos um pouco introdutoriamente. Hoje nós vamos tratar especificamente o Salmo 120. Então, se você está com sua Bíblia, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar com o texto da Palavra de Deus, do Salmo 120. Se você já está com sua Bíblia aberta, eu já chamei a atenção a isso na semana passada, que os Salmos, eles possuem um título em cima. Na nossa tradução Revista Atualizada, a que eu estou usando nesse momento, tem um título em itálico chamado Cântico de Romagem. Dependendo da versão que você estiver usando, a tradução pode estar como Cântico de Degraus, Cântico de Subida, Cântico de Peregrino, porque de fato a palavra que é traduzida aqui como Cântico de Romagem, então a palavra maalote, que tem a ver com subida, é a mesma raiz que serve também para a palavra holocausto, que tem a ideia de subida. Então o holocausto é queimado e a fumaça é subida como um cheiro suave ao Senhor. Então, às vezes tem dois títulos, um em negrito, um em itálico. Esse título em negrito é só uma sugestão do editor para destacar o assunto do salmo, mas não faz parte do texto original. Mas o título em itálico, que nesse caso aqui é Cântico de Romagem, faz parte do texto original na Bíblia hebraica, no texto massorético, e funciona como o primeiro versículo desse Salmo 120. Nós aqui destacamos como título do Salmo. Hein? Ok, então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o lugar desse Salmo 120 nessa coleção de Salmo de Degraus. Nós já falamos semana passada, do Salmo 120 ao Salmo 134, são os salmos considerados salmos de degraus. Mas veja o lugar desse Salmo 120 nessa coleção, abrindo os salmos. Hein? Esse salmo aqui descreve realmente a angústia de um peregrino que está habitando no meio de um mundo quebrado, pelo pecado, no meio dos ímpios, e enquanto ele está realmente caminhando para a casa do Pai. Então veja o contraste. Enquanto o peregrino está habitando no meio dos ímpios, ele está caminhando para a casa do Pai. Então o Salmo 120 descreve esse ponto de partida de um peregrino que está nesse mundo no meio dos ímpios e que anseia por chegar à casa do Pai. O Salmo 134, o último dos salmos dessa coleção de Salmo de Degraus, encerra ou fecha essa coleção com a descrição do peregrino na casa do Pai, recebendo a bênção do sacerdote antes de retornar para a sua terra. Então, percebe, Salmo 120 abre essa coleção de salmos chamado Cânticos de Degraus, com a descrição. Hoje a garganta está meia sofrida, hein? Então, descreve o ponto de partida do peregrino nesse mundo de pecado no meio dos ímpios e encerra então no Salmo 134 com a bênção do sacerdote na casa do Pai. Agora eu quero que você dê uma olhadinha à estrutura desse salmo, e eu quero concluir no segundo bloco com a mensagem desse salmo e também com a aplicação desse salmo em nossa vida como Igreja de Jesus Cristo hoje. Então, olhando para esse salmo, para esses 7 versículos que nós temos em nossa tradução em português, observe
A primeira coisa que eu quero que você observe são os paralelismos que tem nesse salmo. Então, são 7 versículos. Na Bíblia hebraica, e bem particularmente nos salmos, cada versículo do salmo, embora isso é bem geral na Bíblia inteira, mas é mais destacado nos salmos, cada versículo é dividido em 2 partes. Então você tem uma primeira parte do salmo que descreve alguma coisa, e a segunda parte desse versículo, do salmo não, do versículo, a primeira parte descreve alguma coisa, a segunda parte complementa ou diz alguma coisa em relação à primeira. Então, de vez em quando, a gente vai ver um contraste, um desenvolvimento, uma complementação, uma repetição. Então, existe uma certa relação entre a primeira parte do versículo e a segunda parte do versículo. Então, a isso nós chamamos de paralelismo. Então eu quero que você acompanhe comigo aqui, eu vou identificar alguns e vou dando nome para você, do outro lado, ter mais noção sobre o que eu estou falando. Olhando para o versículo 1, por exemplo, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então você tem uma cláusula inicial, na minha angústia clamo ao Senhor, e um desenvolvimento desse versículo na segunda parte dele. Então, essa segunda parte muitas vezes é chamada de ingressivo, porque ele está acrescentando ou desenvolvendo o raciocínio que está na primeira parte do versículo. Na minha angústia, clamo ao Senhor, Ele me ouve. O versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Então, na primeira parte desse versículo, tem as palavras da oração, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Na segunda linha, há uma repetição do significado de lábios mentirosos. Então, lábios mentirosos está em paralelo com língua enganadora. Então, isso se chama paralelismo sinonímico. Então, é uma repetição de uma outra expressão com o mesmo significado. Esse tipo de repetição muitas vezes é enfático, serve realmente para enfatizar o sentido do versículo. O versículo 3 diz então: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Então, primeira parte do versículo, que te será dado ou que te será acrescentado, e um desenvolvimento por meio de um vocativo, ó língua enganadora. Então, há uma continuação em relação à primeira parte do versículo. Versículo 4. Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Então, as duas frases, a primeira parte e a segunda, elas estão em paralelismo sinonímico de novo. Ou seja, são a primeira parte e a segunda parte, ela tem basicamente a mesma mensagem com palavras diferentes. Então, elas são duas frases sinônimas. Então, a gente chama de paralelismo sinonímico, não por palavra, mas por sentença. Então, a primeira sentença, setas agudas do valente, aponta realmente para a arma na mão de um guerreiro. E a segunda parte, brasas vivas de zimbro, embora está em paralelismo sinonímico, está dizendo a mesma coisa, ele é mais preciso quanto à natureza dessa seta, hein? Essa seta, elas são brasas vivas, ou seja, forjada no fogo com material de zimbro. Então, é uma ênfase sobre esse aspecto depurado da seta aguda. Então, fala um pouco sobre a natureza dessa seta. Versículo 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Então, mais uma vez, as duas frases do versículo 5 estão em paralelismo sinonímico, vocês estão basicamente repetindo a mesma ideia, mas há uma variação no lugar, hein? Na primeira parte do versículo 5, ai de mim que peregrino
na segunda parte, e habito nas tendas. Então, são usos de palavras diferentes, mas que repetem o mesmo significado. Ou seja, o que peregrina é aquele que habita em tenda, que não tem... Desculpa, irmão. Hoje está difícil. Que não tem um lugar... Os que habitam em tendas são aqueles que não têm um lugar fixo. Então, são peregrinos. Porém, na primeira parte da linha, ele peregrina em Meseque. Na segunda parte da linha, ele peregrina em Quedá. Não são a mesma localidade, não. São localidades diferentes. Eu vou voltar para explicar um pouco mais isso, tá bom? Versículo 6, então. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Aqui a gente tem, mais uma vez, um desenvolvimento. Então, a primeira parte do versículo, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Então, há um desenvolvimento na segunda parte desse versículo em relação àquela informação que está na primeira parte. Então, faz tempo que habito demais. Com quem? Com os que odeiam a paz. O versículo 7, então, conclui dizendo: sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles temam pela guerra. Então, nesse caso agora, o que a gente tem é um paralelismo antitético, ou seja, uma mensagem oposta. E é assim que esse salmo se conclui. E isso tem alguma coisa a ver também com a mensagem desse salmo, que faz um contraste em relação entre os peregrinos e aqueles que oprimem os peregrinos, hein? Então, que o salmo inteiro mostra essa opressão. Então, a primeira parte desse versículo 7, sou pela paz. Quando, porém, falo, eles temam pela guerra. Então, ao mesmo tempo que tem um desenvolvimento, porque está indo além do que simplesmente a posição de ser pela paz, há um desenvolvimento, mas um desenvolvimento por contraste. Então, de um lado a paz, do outro lado, então, a guerra. Então, a gente acabou de avaliar a primeira parte estrutural desse salmo, observando esses paralelos, porque esses paralelos nos ajudam a entender algumas coisas desse salmo, por exemplo, a destacar o contraste que tem entre o peregrino que sofre e entre os ímpios que oprimem e que vivem em guerra e não procuram a paz com aqueles que estão em peregrinação. Ok. Agora dê uma olhadinha ao contexto desse salmo. O salmo ele destaca logo no primeiro versículo que o salmista, que em primeira pessoa, ele demonstra que ele está em um sentimento de angústia. Então, ele está angustiado. Versículo 1. E a razão por que ele está angustiado aparece logo no versículo 2, que são por causa da mentira que está realmente sendo usada para atacá-lo. Então, veja o versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos mentirosos e da língua enganadora. Então, no primeiro versículo, identifica o sentimento mais forte que está perturbando esse peregrino que está na jornada rumo à casa do Pai. Então, ele está perturbado com uma angústia. Essa angústia o leva a clamar ao Senhor na certeza que Deus o ouve. Você pode ver a palavra clamo e ouve no versículo 1, hein? Eu clamo porque eu sei que Ele me ouve. E essa angústia que ele descreve no versículo 1 está ligada, então, com os mentirosos, que é o objeto do clamor que esse peregrino faz a Deus, né? Ele está clamando por quê? Porque os lábios mentirosos estão atacando. Então, ele está no contexto onde a mentira está sendo usada para ofendê-lo, para destruir a sua reputação,
para provocá-lo e colocá-lo realmente numa situação tal que o coração desse peregrino está angustiado, está realmente sofrendo por causa dessa mentira. Mas observe ainda no versículo 1, tem uma coisa também ainda chamativa aqui nesse salmo, que é para quem o salmista está dirigindo a sua oração. Ele clama ao Senhor. Você pode observar na sua Bíblia que o fato de que você vê na sua Bíblia aí a palavra Senhor com letras maiúsculas, hein? Toda vez que na nossa tradução em português, isso foi uma decisão dos tradutores, quando eles encontram o nome especial de Deus, às vezes pronunciado Yahvé, ou Jeová. Então, toda vez que ele encontra esse nome especial de Deus, eles traduzem com letra maiúscula, diferentemente de outras palavras, como Deus, como Adonai, que eles traduzem Senhor apenas com a primeira palavra, a primeira letra maiúscula e as outras letras em minúsculo. Então, o salmista, apesar da situação dele, ele busca o Senhor, porque ele sabe que o Senhor responde. E por que o Senhor responde? Porque o Senhor é fiel. Essa palavra Senhor, em letra maiúscula, aponta para Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que nunca abandona o seu povo. Então, em um ambiente onde ele não pode confiar em ninguém, porque aqueles que estão ao seu redor são ímpios e estão usando todo tipo de mentira para ofendê-lo, ele recorre ao Senhor na certeza de que o Senhor o ouve. Então, o emprego da palavra Senhor e Yahvé aqui também nos ajuda a compreender a confiança que esse salmista tem no Senhor. Então, o contexto de angústia por causa das mentiras que estão sendo levantadas contra o salmista. Apesar disso, nós não encontramos no Salmo que mentira é essa ou que mentiras são essas. O salmista não identifica a mentira. Mas, ao invés de identificar a mentira, o que ele faz dá uma descrição da natureza perversa dessas mentiras. Isso é o que ele faz, ao invés de mencionar que mentiras foram essas. Ele descreve a natureza dessa mentira no versículo 4, quando ele fala sobre setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ou seja, ele compara a gravidade, a perversidade das mentiras que estão sendo levantadas contra ele com aquela arma aguda que atravessa o corpo quando o valente, então, traspassa com aquela seta. Hein? Então, isso realmente mostra o sentimento angustiante do salmista com as mentiras que estão sendo levantadas. E por isso, no versículo 3, ele pergunta o que vai ganhar e o que vai ser acrescentado à língua enganadora. Essas perguntas, elas estão relacionadas com o fato de que ele já invocou a Deus e Deus é Senhor da verdade. Eu vou voltar para falar sobre isso no finalzinho. Mas Deus é Senhor da verdade. E por causa das mentiras, então Deus virá ao encontro desses que levantam a mentira. Essa descrição perversa da mentira, de fato nós podemos compreender um pouco mais sobre ela. Tem várias passagens da Escritura, mas como nós não temos muito tempo, eu quero ficar só com a passagem de Tiago, capítulo 3. Se você está com sua Bíblia, você pode acompanhar. Tiago, no capítulo 3, ele fala também sobre o problema da língua. Né? E a mentira está em estreita conexão com a língua. Então, Tiago nos dá 3 descrições da língua. Então, quando nós pensamos sobre a língua enquanto o órgão, então Tiago começa dizendo que a língua é um instrumento poderoso. Então, se você está com sua Bíblia aberta na Epístola de Tiago, capítulo 3, ele diz assim no versículo 3:
Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele está colocando isso em contraste com a língua. Então, veja que o que ele está sugerindo? Que você consegue controlar o poderio de um navio, você consegue controlar a força de um cavalo, mas a língua é órgão difícil de ser controlado por causa do seu poder. Então, realmente um instrumento poderoso. Então, de um lado, fala sobre o seu poder, e ele continua para mostrar realmente o perigo, hein? Versículo 5 diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grande coisa. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então veja realmente, de um lado, o poderio, que muitas vezes torna difícil controlá-la, do outro lado, o perigo de uma língua descontrolada, uma língua que não consegue ser domada, ela realmente pode comprometer toda a existência humana. E os versos, então, 6 e 7, desse mesmo capítulo 3 de Tiago, 7 e 8, pois toda espécie de fera e aves, de répteis e de seres marinhos se doma e se tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então veja em contraste com muitos outros animais que podem ser domados, e o homem tem domado e domesticado, ele não consegue fazer o mesmo com a sua própria língua. Então, a língua se apresenta como um elemento indomável, incontrolável. E, de fato, quando ela está em ação, ela como um fogo que pode pôr em risco toda uma floresta, assim também a língua pode pôr em risco uma vida inteira, se não a vida de um número grande de pessoas de uma única vez. Então, de fato, essa descrição de Tiago acerca da língua pode nos ajudar a compreender aquilo que o salmista está dizendo aqui no versículo 4, quando ele fala setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, ou seja, ele compara a mentira que procede da língua desses mentirosos como aquela arma aguda, afiada, que penetrando sai rasgando tudo e perfurando tudo, estragando tudo. Então, veja que situação. Então, de um lado, o salmista não especifica o tipo de mentira, mas isso não é problema. Então, você pode pensar sobre qualquer circunstância em que você pode estar sendo acometido por uma mentira e sofrendo por causa disso, mas você também pode pensar eventualmente sobre alguma mentira que você mesmo tem cometido, e isso está trazendo danos a outras pessoas, hein? Às vezes nós julgamos aquilo como pequenino e nós somos capazes de controlar os danos que aquela mentira começa a provocar depois que sai do controle da nossa língua. Então esse peregrino, o contexto desse salmo, então, mostra o sentimento de angústia que estava consumindo o peregrino por causa das mentiras proferidas contra ele, e também por causa das pessoas em volta dele. Então, ele descreve essas pessoas como ímpios,
Olhe para o versículo 5. Esse salmista aqui não é uma pessoa de fora da aliança. É alguém de dentro da aliança que está se dirigindo a Deus como Deus da aliança. Porém, ele fala realmente como se ele estivesse no meio de ímpios. Sabe quando você, às vezes, vê a atitude de pessoas que se dizem cristãs, mas são atitudes tão reprováveis que você se sente como realmente estivesse no meio de pessoas ímpias. Isso é muito triste. Mas isso acontece mesmo às vezes. Quando ele fala aqui, ai de mim que peregrino em Meseque, ele destaca a palavra peregrino, é alguém que realmente não se sente em casa. E esse salmo, então, já expliquei na semana passada, nesse contexto de peregrinações para Jerusalém, para participar das festas. Mas ele fala que peregrino em Meseque e habito na tenda de Quedar. Isso são dois lugares muito distantes fora da Palestina. Então, esses dois lugares não tem nada a ver com Palestina, não. Esse homem aqui, ele não é bipolar, ele não está achando que está em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não é um louco, mas ele está usando essas palavras para descrever o sentimento dele. Como é que ele se sente? Ele está ali, no meio do povo da aliança, ele está no meio do povo de Deus, está no meio dos israelitas, no meio do povo de Israel. Mas ele está se sentindo como se ele estivesse lá em Quedar, como se ele estivesse em Meseque. Porque a atitude desses filhos da aliança em relação a ele são atitude de ímpios. E ele se sente como se estivesse lá no meio dos ímpios. Isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. Quando, como cristãos, nós realmente chegamos a experimentar esse sentimento. Então, você pode imaginar realmente a aflição, e a palavra angústia no versículo 1 realmente descreve esse sentimento profundo por causa das mentiras levantadas por essas pessoas, e também para descrever esse ambiente ímpio em que esse servo de Deus estava envolvido. Hein? Então, ele conclui os versículos 6 e 7, mostrando que, embora ele procura pacificação da situação, esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito não está nesses ímpios que estão o atacando. Enquanto ele disse, eu habito demais, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, esse servo de Deus, ele está procurando a paz. Mas esses ímpios, mentirosos, não querem outra coisa senão a contenda, senão a ofensa, senão a destruição, senão a miséria, senão a guerra. Então veja que situação terrível. Então você está com sua Bíblia em mãos, retorne ao Salmo 120, nós já indicamos o lugar desse salmo na coleção do Salmo de Degraus. Ele está abrindo essa sessão, demonstrando a aflição, a angústia de um peregrino que habita no meio dos ímpios, enquanto ele está caminhando para a casa do Pai. Então a nossa vida nesse mundo é essa vida de peregrinação por esse mundo, no meio das tropas inimigas, enquanto nós estamos caminhando para a casa do Pai. Também mostramos pelos paralelismos algumas informações que ajudam-nos a entender realmente o contexto desses salmos, e identificamos o contexto como o contexto de angústia por causa das mentiras que algumas pessoas estavam levantando contra o salmista, e também o contexto da impiedade, como o próprio salmista identifica. Ele, embora está habitando no meio do povo de Deus, ele se sente como se estivesse no meio de ímpios, por causa da maneira ímpia como esses homens, essas pessoas estão agindo contra ele. Certo? Agora, em conclusão, sobre a mensagem desse salmo, esse salmo deixa claro que nem sempre em nossa jornada como peregrinos nós vamos escapar dos ataques dos nossos adversários. E de vez em quando nós seremos atingidos, como esse salmista ele foi atingido e está com o coração angustiado. Então,
não somos prometidos que a gente vai atravessar a nossa jornada como peregrino incólume, sem ser atingido pelas setas. Não, nós realmente, porque fazemos parte do povo de Deus, porque fazemos parte do povo da aliança, porque somos peregrinos, porque somos estranhos, porque não somos dessa terra, nós seremos constantemente, de toda maneira, atacados. E o sentimento que esse peregrino experimenta aqui é um sentimento que nós também provamos em nossa peregrinação com as mentiras dos homens maus que são levantadas injustamente contra nós. Mas também somos advertidos de que nós mesmos também podemos cair no descontrole da língua e acabar usando a língua para machucar e para caluniar e para mentir contra outras pessoas. Então, na nossa peregrinação, não estamos livres dessa angústia, né, como o salmista está sentindo. Do outro lado, isso não significa que Deus está ausente só porque nós estamos sofrendo angústias. Porque apesar das angústias que nós sofremos, nós podemos ter certeza de que Deus está conosco, conforme Ele prometeu em sua palavra. Deus é um Deus presente e nós temos a certeza disso nesse salmo com o nome Senhor, como já foi indicado, que aponta para o Deus da aliança, o Deus que é fiel, o Deus que nunca abandona o seu povo. Esse nome especial de Deus, Yahvé, traduzido em nossa Bíblia em português como Senhor com letras maiúsculas, lembra a fidelidade de Deus ao povo de Israel desde a saída do Egito até o cumprimento da promessa de Deus introduzindo o povo de Israel na terra de Canaã, apesar de todos os pecados de Israel. Então Deus se mantém fiel. E o salmista, então, a despeito de estar sofrendo os ataques de homens ímpios e as mentiras desses homens ímpios, esse salmista, ele confia que o Senhor está presente, está com ele. Por isso, ele invoca o nome do Senhor, Yahvé. E também, o fato de que ele invoca ao Senhor é a certeza de que Deus nos ouve quando nós clamamos em nossa angústia. Você vê isso logo no versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Essa certeza, você, meu irmão e minha irmã, quando estiver passando qualquer tipo de aflição, você pode ter. Deus sempre ouve as nossas orações. Deus sempre está conosco, Ele sempre está ao nosso lado. O Senhor, Ele nos guia. Nós veremos mais adiante como essa presença do nosso Deus, em outros salmos nós veremos isso, como essa presença do nosso Deus, ela se torna efetiva e como nós provamos isso em situações especiais da nossa vida, tá certo? Então, podemos recorrer a Deus na certeza de que o Senhor sempre nos ouve e de que o Senhor, no tempo oportuno, Ele vai reivindicar a nossa oração contra os mentirosos, porque o nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus que ama a verdade e um Deus que aborrece a mentira. E quando o salmista ele está invocando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor justamente para que a verdade seja estabelecida. Porque ele está sofrendo justamente pelo oposto. Ele está sofrendo exatamente porque os homens ímpios estão levantando mentiras. E quem é que pode estabelecer a verdade? Somente Deus. Porque somente Deus conhece o coração de cada pessoa. Somente Deus conhece a verdade que há no coração de cada pessoa. E ao invocar o nome do Senhor como justo juiz entre aquele que fala a verdade e o que fala a mentira, nós invocamos o nome do Senhor como justo juiz, porque o Senhor vai punir os mentirosos, os falsos, aqueles que realmente são fingidos, aqueles que escondem a verdade, que suprimem a verdade e que atacam os piedosos e que atacam os peregrinos, os filhos de Deus, com as suas mentiras. Então, Deus que é o Deus da verdade, o Deus que ama a verdade e que odeia a mentira,
esse salmista está provando isso logo no começo da sua jornada. Imagine, o Salmo 120 marca o começo da jornada do peregrino, que se estende até o Salmo 134. Então são 15 salmos que descreve as inúmeras circunstâncias do peregrino durante essa jornada até a casa do Pai. E já bem no comecinho, o peregrino ele tem uma descrição clara de que a sua jornada até a casa do Pai não será fácil. Não será uma jornada fácil. Se agora, logo no comecinho, ele está provando angústias terríveis, porque os ímpios no meio de quem ele habita estão levantando mentiras e calúnias contra ele, que estão atravessando o seu peito como se fossem flechas agudas, inflamadas de zimbro. Ele está aprendendo que nessa caminhada ele não deve imaginar que ele não sofrerá as aflições por causa dos ímpios desse mundo. Nós, como cristãos, nós devemos estar bem conscientes de que nós estamos atravessando em terrenos de inimigos. A igreja do Senhor Jesus está peregrinando e caminhando rumo à casa do Pai, atravessando no meio de exércitos inimigos. Esses exércitos inimigos vão atacar a igreja de Jesus Cristo de todas as maneiras. Mas apesar disso, a igreja do Senhor Jesus, ela invoca o nome do Pai, porque ela sabe que apesar dos ataques de Satanás, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que protege o seu povo e Ele é um Deus que virá em defesa do seu povo e destruirá os ímpios desse mundo. Essa é a esperança da igreja. O nosso Salvador Jesus Cristo, o enviado de Deus, que sofreu essas mesmas afrontas, que sofreu as mentiras, as acusações caluniosas, falsas testemunhas, padeceu todas essas coisas. Porque nós não haveríamos de cumprir em nossos membros o resto das aflições de Cristo. Nosso Salvador sofreu por nossa causa. Ele venceu por nossa causa. Ele chegou na nossa frente na casa do Pai. Ele abriu o caminho para nós. Ele garante um lugar para nós na casa do Pai. Agora nós, confiados em Cristo Jesus e unidos a Ele, como nosso grande general, como nosso Deus Todo-Poderoso, como nosso Deus fiel da aliança, nós podemos ter a certeza de que nós vamos alcançar a casa do Pai em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só um minuto. Discurso.